Seja novamente bem-vindo. Nessa aula nós iremos trabalhar com a criação de pastas e upload de documentos para dentro da plataforma do CID-DMS. Vamos aí entender um pouco mais sobre estrutura de pastas, como criar essa estrutura e entender também como fazer o upload de documentos. Upload de documentos, anexos, que é a versão, comentário de documento, e depois entender como que ele vai se posicionar dentro do sistema. Temos também algumas opções, excluir, alterar atributos, entre outras coisas. Veremos tudo neste treinamento. Vamos lá. Bom, na aula passada nós trabalhamos com a criação de usuários e grupos, né? Criação de usuários, criação de grupos, atribuição de usuários a grupos criados por nós ou pela necessidade que a gente tiver no nosso negócio, na empresa que a gente trabalhar. Essa segunda aula é manipulação de pastas e documentos, ou seja, iremos trabalhar com a criação de pastas e subpastas para criar a árvore de pastas dentro do nosso sistema e depois iremos fazer o upload de um documento, no caso, não criar o documento, mas fazer o upload dentro dessas pastas criadas. Bom, vamos lá, no nosso DMS de amostragem. Aqui eu tenho, na estrutura, só tenho Xrun Code, ou seja, não tenho só o nome da empresa, não tem ainda as subpastas. Eu vou criar uma pasta, vou imaginar um cenário aqui, por exemplo, departamento operacional. Vou aqui em cima criar subpasta no menu, criar subpasta, nome da pasta. Então, eu vou botar aqui departamento operacional. Isso pode ser a cargo do que vocês acharem mais interessante. Pode ser em inglês, department, pode ser outro tipo de departamento, outro tipo de lista. Isso vai ser vocês que vão definir. Comentário. Faço algum comentário sobre essa criação de pasta criada em tal data, ou pasta criada por usuário para tal finalidade. Isso aí são comentários que a gente vai fazer em relação ao objeto. Sequência. No final, já está marcado no final porque o pedido de sequência está desativado nas configurações. Lá na frente do curso, a gente vai ver que tem como alterar algumas opções do CID-DMS, são opções de configuração do sistema, e a gente pode colocar em sequência que a gente quiser ali os arquivos ou pastas que a gente criar. Tá? Beleza, coloquei o nome sem comentário e sequência no final. Criar subpasta. Subpasta porque pasta nível maior é Xrun Code. Expandindo aqui em Xrun Code, eu tenho o departamento operacional. Se eu clicar em departamento operacional, agora ao lado direito da tela eu tenho informações. Qual é o ID dessa pasta? Quem é o proprietário, quem criou, né, o System Administrator. Criado em tal data e hora. Padrão de acesso, leitura e modo de acesso herdado. Geralmente as pastas elas vão tendo acesso herdado da pasta mãe. Mais à frente nós iremos trabalhar com controle de acesso de usuários e permissões das pastas. São coisas distintas, mas que vão trabalhar juntas e a gente vai entender bem aí. Tá? Criei a pasta. Agora, se fosse criar uma outra pasta dentro do departamento operacional, como eu faria? Eu clicaria dentro do departamento operacional. Notem que abaixo do menu ele mostra o caminho da página. Então eu estou em Xrun Code, eu estou em departamento operacional que está dentro de Xrun Code. Se eu clicar no nome Xrun Code, ele não mostra mais a pasta operacional, porque o caminho agora é caminho raiz. Tá? Vou clicar em pasta operacional então, pasta departamento operacional, e agora eu irei criar um novo documento. Lá ao lado de criar subpasta, lá no menu folder, eu tenho um novo documento. Quando eu clicar em novo documento, agora será aberta uma janela com muito mais informações. Algumas informações podem ser pré-delimitadas, com criação de novos atributos e disponíveis aqui, ou lá nas configurações do sistema eu posso delimitar ou enxugar alguma coisinha. A gente vai trabalhar com isso lá na frente, em relação, você pode ter aprovador, ou você pode ter avaliador, a gente vai entender isso mais à frente. Por enquanto, vamos ter aqui as informações para upload de um documento no sistema. Por exemplo, informações, novo documento, nome. Qual o nome do documento? Eu vou botar aqui doc, teste. Comentário, documento operacional. Esse comentário, ele poderia ser qualquer um, isso aqui é só um exemplo, vocês na empresa vocês vão seguir um padrão voltado a ISO 9001, um padrão voltado a ISO 27001, então isso vai ter todo um padrão interno que vocês vão seguir na empresa. Seja por uma ISO, ou seja por uma norma, ou seja por uma norma interna mesmo na empresa. Tá? Isso a gente chama de melhores práticas. Quando a gente cria um padrão, cria uma melhor prática para trabalho.
Palavras-chave. Eu posso colocar algumas palavras aqui dentro. Por exemplo, posso colocar doc, posso colocar vírgula teste, posso colocar vírgula document, posso colocar tanto em português quanto em inglês. Isso vai variar muito. Essas palavras-chave aqui são palavras que vão ser inseridas para fazer pesquisas globais ou pesquisas pessoais, tá? Então, isso aqui são formas de facilitar a pesquisa dentro do sistema, tá bem? Importante aqui, ó, vencimento pré-definido. Vencimento pré-definido, ele não expira. Eu tenho as opções data de vencimento. Se eu clicar em data de vencimento, abaixo, eu especifico uma data aqui no meu calendáriozinho, tá? Posso clicar aqui, ó, eu especifico dia 30, amanhã. Ele vai vencer dia 30/4 de 2024, tá? Ou posso escolher acima também, expira em uma semana, expira em um mês, um ano ou 2 anos, e ele calcula essa data automaticamente. Clicando em 2 anos, a gente vê que ele calcula para 30/4 de 2024. Aqui, ó, só apagar essa data, beleza. Agora ele vai expirar com 2 anos, não vai mostrar essa data aqui para a gente, mas o sistema vai fazer esse pré-cálculo, beleza? Essa data aqui embaixo vai ser só para quando a gente colocar data de vencimento, é uma data específica, ok? Bom, vou botar uma data de vencimento para amanhã. Proprietário, eu posso especificar que eu tenho admin, System Administrator, ou tem User 1, que é um usuário 1, né? O usuário fulano de tal. A gente já criou na aula passada, já está atribuído a um grupo, tá? Eu não vou atribuir ele como proprietário, vou deixar todos os documentos feitos pelo upload, esse é meu padrão, como administrador, tá? E o administrador é o proprietário dos documentos. Ou o chefe do departamento é o proprietário do documento, né? Então isso aí vai ser delimitado por cada um de vocês na empresa. Claro que, sendo proprietário, a partir do momento que eu excluo esse usuário, eu dou baixa nele, eu tenho que transferir esses arquivos no qual o usuário é proprietário para outro usuário. O administrador nunca é excluído, então ele é proprietário de todos os documentos. Essa é a minha leitura. Mas se for um chefe de departamento, ele for convencionalmente retirado da empresa, por vontade própria ou não, vocês podem estar depois desativando o usuário dele e fazendo essa transferência de documentação para o novo usuário. Definindo notificações. Eu posso fazer a definição de notificações para indivíduos e grupos. Olha que interessante, a gente sempre vai ver essa diferença, indivíduos e grupos. Quando eu explico aqui, eu posso especificar indivíduos separadamente, por exemplo, administrador e user. Os dois vão receber, por exemplo, as notificações que um documento novo foi lançado no sistema do CID-DMS. Mas eu não quero, eu quero, por exemplo, que um departamento inteiro, clico aqui no X, retirei. Um departamento inteiro ou um grupo inteiro recebe essa notificação. Por exemplo, o grupo gerencial. Então eu clico aqui, eu vou escolher o grupo gerencial, nesse caso eu tenho um grupo operacional que é atribuído por aquele usuário 1, está atribuído a ele. Tá? Posso escolher então notificações por usuários independentes ou grupos. Tá? Lembrando que por grupos, todos os usuários daquele grupo serão notificados que tal documento foi lançado no sistema. Ao lado esquerdo, nós temos informações da versão. Qual é a versão que eu estou utilizando? Essa é a primeira versão, então eu vou colocar a versão 1. Tá? Arquivo local. Agora chegou a hora de eu fazer o upload. Notem que na barra amarela, por padrão do sistema, nós temos tamanho máximo de arquivo para upload, 512 megas. Isso pode ser mudado no sistema, tá? Mas a gente geralmente mantém esse padrão. Esse usuário não tem cota, então esse usuário vai poder estar transferindo quantos arquivos ele quiser, sendo que cada upload não ultrapasse meio giga. Cada documento é um tamanho muito grande. Tá? Daí só. Em arquivo local, nós iremos clicar no botão procurar e ele vai abrir a página do Explorer. Aqui nós iremos, por exemplo, navegar pelas pastas e identificar o documento, selecionar o documento que a gente quer fazer o upload para o sistema. Eu vou clicar em Download. Clicando em Download, eu vou fazer o upload de um documento qualquer, só para ser como exemplo, né? A gente fazer como exemplo. Eu vou tentar achar um documento PDF, achei um relatório de gestão de TI, cliquei, ele inseriu o relatório. É importante nesse momento que o documento esteja
renomeado de acordo com o padrão da empresa ou do seu negócio, tá? Então vão nomes diferentes, se é processo PC, se é elaboração relatório REL. Então assim, isso vai ser o padrão que vocês tiverem de implementação na empresa. Comentários da versão atual. Vou colocar aqui documento criado e validado externamente por empresa de consultoria contratada. Beleza. Não adianta nada eu colocar o comentário no documento se eu não marcar a text box aqui, utilize comentário para o documento. Então eu vou marcar, eu quero que fique visível. As pessoas sabem que é um documento criado e validado externamente por empresa de consultoria contratada. Beleza? Avaliadores e aprovadores, essa parte é importante. Vamos supor que eu seja um funcionário em um departamento, eu tenho o meu chefe acima, o meu gerente, ou o meu coordenador. Eu vou colocar ele como avaliador e ele como aprovador. Se for o caso, eu posso colocar também ele como avaliador e o chefe, meu chefe acima dele, na cadeia hierárquica, como aprovador. Ou se de repente for o cara do TI que vai aprovar para ver se está tudo certo. O chefe do departamento avalia e o cara do TI vai lá e vê se está tudo certo e faz a aprovação. Tá? Isso vai muito do padrão de cada empresa. Então, isso é o exemplo que eu estou dando aqui, é um exemplo muito raso. Aqui eu não vou colocar nenhum dos dois. Funciona da mesma forma. Eu posso colocar indivíduos, membros de algum grupo ou grupos. Tá? Funciona como definir notificações. Muda algumas coisas. O que eu preciso aqui que vocês entendam é que se você não atribuir nenhum aprovador, nenhum avaliador e nenhum aprovador, o sistema vai automaticamente liberar esse documento. Ou seja, esse documento vai sair daqui como liberado. Mas, como a gente não precisa nesse momento, imagine que seja uma retroalimentação de documentos já trabalhados dentro da empresa, não são documentos novos, então já são documentos que estão automaticamente aprovados para a liberação. Então, eu não vou colocar nada aqui, e agora eu vou clicar aqui em novo documento. Quando eu clico em novo documento, ele vai carregar esse upload para dentro do sistema, com todas essas informações, com todos esses metadados. Lembrem muito bem que alguns arquivos podem demorar um pouco mais para serem carregados pelo seu tamanho. Tá? Bom, quando ele carrega, automaticamente ele já estava onde? Naquela pasta operacional. Eu tive que clicar na pasta para fazer o carregamento de novo documento. Eu tive que dizer qual o caminho na raiz. Se eu clicar agora no documento, eu tenho ali DocTest, dentro da pasta de departamento operacional, eu tenho DocTest, proprietário administrador do sistema, criado em 29/4/2024, versão 1, expira em 30/4/2024. Documento operacional está liberado e aqui eu tenho algumas ações, tá? Depois eu vou falar um pouco mais dela. Mas nesse momento, eu quero que vocês cliquem no documento, se vocês estiverem fazendo o teste, e quando você clicar no documento, automaticamente nós teremos aqui mais metadados. Ao lado esquerdo, mais informações do documento e ao lado direito, algumas informações replicadas e também o comentário deste documento. Tá? Tem aqui data de usuário, o status nele, né, o status liberado, comentário do documento e aqui tem uma linha do tempo, ou seja, tem a versão liberada em 29/30/4. Tá? Então, se a algum momento ele for expirar, ele vai expirar aqui amanhã, ele vai aparecer para a gente como documento expirado, então a gente tem essa linha do tempo para efeito de relatórios que nós veremos mais à frente. Ok? Aqui eu consigo fazer download, ver o documento online, mudar status, editar comentário e editar atributos, algumas informações. Eu não consigo remover aprovador e avaliador. Isso aí eu não consigo, eu teria que mudar essa métrica no sistema, mas não é interessante, porque senão você acaba não criando um fluxo de trabalho mais contínuo, um fluxo de trabalho mais controlado, tá? Com avaliadores e aprovadores. Arquivos anexados. Eu posso clicar aqui na guia Arquivos Anexados, não há arquivos anexados, eu posso clicar em adicionar e adicionar um novo documento. Se eu clicar em adicionar, o que vai acontecer? Ele abre uma janela um pouco mais simples. Arquivo local, tem um botãozinho que eu escolho o arquivo, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso escolher, eu quero essa imagem como arquivo de anexo, e agora eu quero, por exemplo, versão, ele é um documento, ou versão 1.
né? Document ou versão 1? Versão 1, nome, anexo X. E público, eu posso colocar um comentário público, anexo não controlado. Ok, anexo não controlado, marco para ser público, né, não ficar só privado, e adicionar. Nesse momento, ele vai adicionar esse arquivo. Adicionou esse arquivo, é uma folha, por exemplo, no certificado, dá o nome do arquivo, algumas outras informações, e aqui não tem controle de validade, tá? Eu quero que vocês entendam que isso está atrelado ao documento principal, é o anexo do documento principal. Documentos relacionais. Documentos relacionais, eu posso clicar aqui e pesquisar dentro do meu sistema, o que eu não tenho no momento, né, outros documentos, e dizer que, por exemplo, um processo é relacionado a outro processo. Cada um tem sua validade, cada um tem seus metadados, mas eu consigo cruzar informações de relacionamento de documentos dentro do sistema. Ou seja, a partir do momento que eu for fazer a atualização de algum documento, eu sei que ele está relacionado a algum outro documento e também um outro, de repente, precise de uma alteração. Tá? Então é bom a gente entender essa questão de relacionamento. É relacionado? Legal relacionado. Não é relacionado? Não relacione. Tá? Ah, mas é muito nítido isso. Porque muitas pessoas vão relacionar documentos que não têm muito a ver e quando for fazer a alteração em algum deles, você não vai saber se precisa ou não fazer a alteração no documento que ele tem relação. Tá? Bom, vamos clicar em fechar, não vamos inserir nenhum documento relacional, tá? Até porque nós inserimos apenas este documento no sistema até agora. Voltando aqui em versão atual, eu tenho aqui as opções, como eu falei, para ver online, fazer o download, editar comentário e atributos, tá? Atributos são algumas dessas informações. Tenho linha do tempo, e se eu clicar aqui agora, no Extreme Code, eu volto para a minha tela inicial. Agora, com o nosso documento criado, nós iremos entrar na pasta do departamento operacional que a gente criou e nós iremos trabalhar aqui com manipulação. Observe que em status ele tem um anexo e embaixo ele está liberado porque a gente não colocou avaliador e aprovador, então ele aprovou diretamente. Tá? Eu tenho a ação X, excluir, apagar esse documento, editar documento, editar atributos, entre outras opções. Eu posso travar o documento ou destravar o documento. E eu tenho algumas ações rápidas, editar acesso, né? A gente vai aprender na próxima aula, que são editar os acessos a esses documentos. E eu tenho uma opção aqui se ele está ver detalhes do documento ou não. Tá? Essas são ações rápidas. O documento ele foi inserido, todo o upload do documento seguirá esse mesmo padrão. Tá? E agora a gente terminou essa parte. Na próxima aula nós iremos falar mais sobre controle de acesso e permissões.